Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa Salutar é Viver. Eu sou a doutora Mônica Okuhara. E você que tem me acompanhado nos programas já sabe que eu tenho uma visão integrativa do ser humano, pois considero que se estivermos em equilíbrio, a saúde física, mental, espiritual e financeira podemos ter uma melhor qualidade de vida. E assim, tenho trazido convidados que são profissionais expertos em suas áreas e que também têm essa visão integrativa do ser humano, e faço um convite a você a refletir sobre os temas. Nós, seres humanos, no nosso ciclo de vida, temos algumas fases que são bem caracterizadas. A fase da infância, da adolescência, a fase adulta e também a terceira idade, onde hoje podemos até prorrogar essa terceira idade em quarta idade e, quem sabe, até numa quinta idade. E a humanidade também tem evoluído e, com novas tecnologias, tem permitido que nós possamos alongar esse nosso ciclo de vida, e assim as pessoas estão tendo mais longevidade. Mas também surgiram outros desafios com essa longevidade, que tem impactado a vida das pessoas de alguma forma. E hoje nós vamos falar, então, sobre a saúde mental do idoso. E como convidado, eu trouxe o professor Dr. Roberto Canaani. O professor Dr. Roberto Canaani, ele é psicólogo, ele atua na gestão de qualidade de vida e relações interpessoais. Também ele é psicoterapeuta, professor universitário e também atua na gestão de saúde mental. Olá, doutor Roberto Canaani, seja muito bem-vindo ao programa Salutar é Viver. É uma honra tê-lo aqui comigo. Tudo bem com o senhor? Tudo, eu também compartilho com você. É uma honra, doutora Mônica, poder participar desse programa e também é um prazer, é uma satisfação. Podemos trocar algumas ideias sobre a temática aí que a gente irá abordar referente à terceira idade e à saúde mental. Doutor Roberto, nós observamos esse último século, né, que nós tivemos muitas evoluções tecnológicas e realmente melhorou a qualidade de vida das pessoas. E, por outro lado, nós, seres humanos, até para acompanhar tudo isso, temos uma certa dificuldade, né? Como é que o senhor vê, nos tempos atuais, esses desafios para as pessoas que estão na terceira idade? Ok. De certa maneira, os desafios eles já vêm se processando há algum tempo. Evidentemente, dos últimos 2 anos, isso se deu de uma forma muito mais acentuada. E é evidente, a gente sabe que, com o decorrer do tempo, o nosso sistema nervoso central ele vai se desgastando, como todos os demais órgãos que compõem aí o organismo humano. Então, a terceira idade, né, que é uma idade muito rica, que é uma idade de muito valor, ela vem sofrendo alguns impactos por conta desse processo todo. Evidentemente, existem pessoas que conseguem suplementar isso porque já veio gradativamente incorporando. Inclusive, se a gente observar, doutora Mônica, os meios de comunicação, entre outros a televisão, eles vêm gradativamente inserindo em propagandas, em programas, a figura do idoso, ou seja, como aquele que se apresenta de forma ativa. Mas isso não é bem a realidade do nosso país. A gente se depara com uma série de situações, tanto do ponto de vista socioeconômico, cultural, que muitas vezes as pessoas menos privilegiadas sobre esses aspectos, elas identificam dificuldades, muitas vezes em termos de assistência médica, outras vezes em termos do apoio da família. Outras vezes a própria família não está preparada, doutora, para poder dar essa assistência. Aliada a fatores básicos de sobrevivência, higiene, contatos. Então, eu acho que está sendo muito impactante e desafiante para a terceira idade conviver com essa situação. Porém, como, né, a genética, a biologia,
todo esse movimento aí de desenvolvimento tecnológico tem avançado, então as pessoas estão vivendo mais, né? É sabido que a pirâmide está se achatando. Antes, o Brasil era tido como país de jovens. E hoje a gente vê pessoas com mais de 60 anos já numa atuação dinâmica, pessoas de 70 anos, enfim, que têm uma disposição e até mais. Para você ter ideia, eu faço parte da Academia Paulista de Psicologia. A doutora Aidil, que é uma psicóloga livre docente, ela tem 94 anos. E ela, é claro, com as suas dificuldades, mas mentalmente, do ponto de vista cognitivo, ela consegue coordenar, ela assume uma presidência, embora tenha alguém que a subsidie, enfim. Então, eu diria, em linhas gerais, que o idoso está passando por um momento assim, difícil, porém, essa dificuldade ela se torna menor quando existe, digamos assim, uma retaguarda. E essa retaguarda pode, e muitas das vezes, assisti-lo nos seus diversos aspectos bio, psicossocial. Porque esse triângulo que se forma, ele é fundamental para a gente entender o indivíduo na sua inteireza. Pelo menos eu visualizo dessa forma. Claro, com certeza, essa tríade, né, biopsicossocial que realmente integra todos os seres humanos em todas as fases da vida, né, doutor? E me diz uma coisa, o senhor colocou um aspecto que é muito importante, o papel da família, né, no comportamento do idoso. O senhor acredita que a família poderia também mudar os seus comportamentos? De que forma hoje os jovens, né, poderiam estar apoiando um pouco mais esses idosos? Então, veja, doutora Mônica, o idoso, aquele que está nas suas condições normais, trabalhando, atuando, ele não sente tanto que nem aquele que, por algum motivo, né, está numa cadeira de rodas ou se sente impossibilitado. E um componente psicológico muito importante, que é a questão do isolamento. E o isolamento é um meio caminho andado para a depressão. E daí todas as patologias decorrentes desse processo. Então, eu entendo, é um trabalho árduo, porque hoje também a família, ela mudou de prisma, você sabe, né? Ela assumiu um caráter muito mais pragmático, sem entrar no mérito, e muitas vezes as pessoas, elas pouco conversam, elas pouco dialogam entre si. Não de maneira assintosa, mas é a realidade que se apresenta, né? Então, eu diria, dentro desse espectro, uma dica, né, dentro do possível. Até que ponto, né, nós não poderíamos repensar o nosso papel frente à questão do idoso? Então, às vezes, a pessoa quer, digamos assim, 10 minutos de conversa. Ela quer que você se aproxime. Vamos tomar um café juntos? Ela quer rememorar. Muitas vezes, ela não tem Alzheimer, né? Que é justamente uma doença que acomete muitos idosos. Não só, mas principalmente. Mas ela gosta de contar o seu passado. E aí, eu entendo que a atitude de escuta é muito importante. Por quê? Porque é sinal de que ela vai se sentir com a sua autoestima um pouco mais acentuada. Porque, claro, coisa que fazíamos aos 20, aos 30, aos 60, 70, a gente não o faz, por uma série de limitações. Por mais que você pratique esporte, por mais que você tenha uma alimentação balanceada, de carboidratos, de legumes e de proteínas, a gente tem uma outra situação. Então, eu acho que a família poderia, sim, compartilhar, envolvê-los dentro do processo. Porém, a gente sabe que cada um tem os seus compromissos, né? Então, muitas vezes, não se torna tão fácil assim. Eu recebi uma informação, doutora Mônica, que diz que no Japão, olha só que interessante,
muitas vezes os idosos não têm mais familiares, ou eles os colocam dentro de um asilo, entre aspas. Sim. Então, eles colocam um animal de pelúcia e dentro do animal eles colocam um computador, então, e orientam ao idoso. Se ele tiver qualquer coisa, ele aciona. E aí o órgão responsável manda um assistente social, manda um profissional de humanas, um psicólogo, enfim, não é o caso. E, a partir daí, assiste ao idoso. E também, lá no Japão, devido à falta de mão de obra, né? Essa questão dos robôs, dos mini-robôs, são utilizados em outros contextos. Mas me chamou a atenção, uma vez que eu estou voltado a esse aspecto da terceira idade, entre outros, essa questão que o Japão adotou como alternativa, né, e que, em certo momento, envolve custos, mas isso poderia também atender a determinadas demandas, né? Isso do tocante à assistência psicológica, emocional, um abraço. Né? Existe a terapia do abraço. Né? Então, muitas vezes você dá um abraço em alguém, é muito importante, porque a pessoa ela vai se sentir presente dentro dessa realidade. Então, fica aí uma sugestão, né? Mas entendendo de antemão a vida de cada um de nós. A gente tem que perceber que muitas vezes as pessoas não podem, não porque elas não queiram, mas porque as circunstâncias nas quais elas se veem envolvidas não lhes possibilita dar maior assistência. Mas fica aí uma dica importante. Gaste 10, 15, 20 minutos, dê um telefonema. Enfim, eu acho que isso faz muito bem à saúde emocional, física, né? E social também, com certeza. Dessa forma, como o senhor bem disse, né, em relação a evitar-se esse isolamento, há uma relevância, né, em termos de estar em contato com amigos, essa integração social, né, e dentro do possível que possa ser feito essa interação, não é, doutor? Então, o SESC e o SENAC, eles têm grupos de terceira idade. Pessoas com seus 60, 70 anos, um pouco menos, que vão dançar. Olha só que coisa gostosa, né? Elas, nem todos gostam de dançar, mas o que é a dança? É um meio de interação. Né? Convidar os amigos. Eu conheço alguns idosos que eles moram no mesmo prédio. E aí, o que eles acabam fazendo? De vez em quando, uma das pessoas, ela chama a outra, faz um lanche, tá certo? Então, elas convivem. Né? Eu estudei muito essa questão da família e dos amigos. Por que a gente se senta numa mesa, ou pelo menos se sentava? Não só para se alimentar, mas também para poder conviver, para poder interagir, para poder compartilhar, porque isso faz parte, digamos assim, do processo de socialização. A gente é socializado quando nasce, depois quando se torna adulto, e aí quando a gente chega na terceira idade, nós temos que ressocializar. E essa ressocialização, muitas vezes, através de alguns aspectos importantes, ou por que não, fazer com que o idoso, eu conheço vários idosos, a gente orienta, que prestam trabalhos voluntários. Então, vamos para uma creche, olha só que interessante, doutora, fazer roupa para as crianças. Então, acaba sendo até um lazer, um hobby, dentro do universo de cada um. Há aqueles, que nem eu, que gosta muito de leitura, então eu dedico um tempo para a leitura, mas mesmo assim eu acho que o contato, agora não está tão fácil assim, mas mesmo que virtual, ele possibilita-nos uma forma de interação. As pessoas no início talvez se assustem um pouco com uma tela, quem não tem muita experiência da situação, mas acho que
essa é uma questão importante, além da família, os grupos sociais. Mas, por outro lado, isso tem muito a ver com a história de vida. Eu costumo dizer o seguinte, como psicólogo: aquilo que nós somos como criança reflete na nossa adolescência e reflete na nossa idade adulta. É claro, existem situações que nos tiram do eixo, mas, objetivamente falando, a importância da gente ter essa previsibilidade, né? O que vai acontecer comigo? Né? E pelo fato de eu ter trabalhado em empresa, atualmente eu dou assessoria. Há algumas empresas que se preocupam com a pré-aposentadoria, ou seja, orientando o idoso para o lazer. Né? Porque muitas vezes nós que somos como os mombolitas não temos muito, mas o que eu vou fazer depois do trabalho? Né? Então, o lazer, o social integrado. Interessante, muito importante, né, para as pessoas já saírem, porque muitas vezes ficam anos trabalhando em determinada função e cria-se uma rotina e que, de repente, precisa ser quebrada um pouco essa rotina com atividades prazerosas, né? Para que as pessoas tenham melhor qualidade. E a pessoa não tem essa percepção, porque ela ganhou digamos assim, um símbolo de prata, de que ela está há 30 anos na empresa. Isto passa a ser, digamos assim, eu até chamo de um arquétipo, né? De um modelo mental que alimenta. Poxa vida, eu tenho um broche, eu tenho 35 anos da Ford, da GM, que são essas empresas, entre outras, que se preocupam com essas questões da pré-aposentadoria. Doutor Roberto, o senhor bem falou que na terceira idade, mesmo na fase adulta, é um reflexo do que nós tínhamos provavelmente na adolescência, na infância, adolescência principalmente. E assim também acredito que as práticas esportivas, né, que eu acho que geralmente é um reflexo, aquele que se condiciona frequentemente, numa fase posterior também terá um melhor condicionamento físico nesse aspecto de prática esportiva. Como é que o senhor percebe, de uma maneira geral, que o idoso tem encarado as práticas esportivas e também, né, em relação sabemos que isso leva a uma qualidade de vida muito melhor. Como é que o senhor tem percebido isso? Então, eu mesmo, né, retomei a academia para fazer natação, né, na medida em que eu acho importante aqueles exercícios. É claro que algumas pessoas têm mais facilidade, outras não, mas eu sinto que hoje há um apelo muito grande. Os próprios prédios de apartamento ou casa, eles têm uma piscina, e quem tem acesso a essas condições pode desenvolver. Então, eu vejo uma preocupação muito... nem acaba sendo uma preocupação, uma busca, né, de lazer, mas um lazer direcionado para a sua compleição física. E é sabido, toda vez que eu saio das aulas de natação, eu estou ótimo. Depois de passado uma hora, aí fala, eu queria ficar o dia inteiro lá. Mas é importante, natação, caminhadas, exercícios físicos, triatlon. Quer dizer, cada um vai dentro da sua constituição, da sua compleição, da sua capacidade em poder reagir aos estímulos. E isso faz muito bem, traz assim um bem-estar assim, emocional. E é importante, né, doutora? Todo mundo quer se sentir capaz, por incrível que pareça, né? Quer se sentir reconhecido. Essa é uma característica que nós, seres humanos, e também a espécie animal, os mamíferos principalmente, vejo o leão, vejo o cachorro, o cavalo, quer dizer, são animais que têm, digamos assim, uma necessidade de reconhecimento. Então, eu penso que é importante, sim. Isso significa eu posso. Né? E esse eu posso, é claro que com limite. Né? Por exemplo, antes de correr, você tem que consultar o médico para ver qual é a sua pressão arterial, o quanto você pode correr, e assim por diante. Ou utilizar esses equipamentos
que normalmente os prédios têm, também essas academias possuem, etc. e tal, para você também não extrapolar e não simplesmente querer superar. Então eu consegui nadar em 40 minutos, eu fiz 1.000 metros. Mas será que é bom? Como é que está o seu coração, os batimentos cardíacos? Então eu acho que uma assistência médica, psicológica, social, ela sempre é muito bem-vinda, porque dá perspectivas para o indivíduo e poder, obviamente, desfrutar. Porque, no fundo, tem uma ideia assim muito de que eu vou trabalhar. Aí depois dos 50, 60, então agora eu vou curtir, agora eu vou saborear a vida. E eu acho que as coisas poderiam, em termos, né, de subjuntivo, elas poderiam ser assumidas de maneira mais compartilhada, né? Falando um pouquinho da geração, a geração X, que esse pessoal que nasceu dos anos 70 para frente, é uma geração que já faz esse binômio trabalho e lazer. Já uma geração baby boomer, como a minha, é uma geração que foi muito talhada para a questão de trabalho, né? Mas que hoje acordou por conta de todos esses apelos à mídia, à observação e, consequentemente, considerando que o esporte físico se traduz como uma disposição para o indivíduo retomar condições importantes. Que é outra coisa? Fisioterapia. Eu conheço várias pessoas de 70, 80 anos que começaram a se valer da fisioterapia e estão andando agora. Então, elas estão movimentando a sua energia, a sua circulação e colocando um órgão que tinha sido deixado de lado, as pernas, os braços, em ação. É interessante porque eu observo bem isso também no consultório odontológico, que as pessoas que estão a partir da terceira idade, que têm essa vida mais ativa, principalmente em termos de exercícios físicos, elas gozam de uma saúde física e também, vamos dizer, de modo geral, até a bucal, né, a saúde oral, de uma maneira melhor, porque elas também cuidam de todos os aspectos da saúde. Então, é importante a gente perceber que as pessoas se cuidam como um todo, né? Quando ela começa a cuidar de algum aspecto da sua saúde, ela vai levando a outros aspectos a serem cuidados. E é importante isso, né? A gente perceber que as pessoas começam a ter essa visão mais integrativa de si próprias. Agora, doutor Roberto, me diz uma coisa, a pandemia, lógico que ainda está acontecendo e tem seus pontos críticos, né? Mas também tem a ver alguns pontos positivos, claro, né? Em alguns momentos a gente percebeu em algumas situações de evolução tecnológica, as pessoas começaram a utilizar mais esses recursos. Agora, para o idoso, como é que o senhor viu os pontos que sejam realmente mais positivos ou então críticos durante essa pandemia que estamos atravessando ainda? O ponto mais crítico, doutora Mônica, é o isolamento, né? Porque o isolamento afeta a autoestima, né? E sem entrar em outras questões políticas que não cabe aí no momento, quer dizer, as pessoas que trabalhavam, mas eram idosas, tiveram que ficar em casa, né? Tudo bem, a família, mas de repente ela tinha amigos, amigas, que se reuniam uma vez por semana para comer uma pizza, entendeu? E o próprio ambiente de trabalho, que às vezes é desgastante, mas também é importante. Sigmund Freud, coloca muito bem que existem dois fatores básicos que impactam na nossa vida. O amor, mas o amor de uma forma bem ampla, e o trabalho. Olha só que interessante, né? O trabalho como forma de realização, como forma de reconhecimento. Então, um fator crítico foi o isolamento, a possibilidade de não manter contato com as pessoas queridas, e muitas vezes também a indisposição da família, né, em poder dar uma assistência maior para o idoso, e a questão da dependência, esse é um fator importante. E retomando a primeira observação que eu fiz,
quando nós iniciamos o nosso diálogo. É claro que a gente não pode tornar isso universal em nosso país. Quer dizer, existe uma classe social mais privilegiada que tem acesso a bens e consumos. E as outras classes sociais, elas ficam à mercê. E muitas vezes elas esquecem, digamos assim, da sua saúde física e mental. E, evidentemente, você, assim como eu, sabemos que corpo e mente caminham juntos. Então, se a pessoa não desenvolver por uma série de fatores, e às vezes ela se vê impossibilitada pelas condições limitantes, do ponto de vista econômico, social, familiar, isso vai impactar no seu corpo. É uma série de doenças psicossomáticas e que acabam, de certa forma, trazendo um malefício para o indivíduo em termos da sua integração, em termos do seu desenvolvimento. E o ponto positivo é justamente a gente aprender. E o nosso cérebro, ainda mais hoje, com os estudos da inteligência artificial, ele nos tem trazido assim grandes descobertas do ponto de vista de capacidades que até então não foram utilizadas pelo homem enquanto espécie, homem e mulher, e que de alguma forma vão nos levar a um comportamento diferenciado. Eu li uma trilogia do Harari, é um historiador judeu. Ele escreveu Sapiens, ele escreveu Homo Deus e escreveu 21 soluções para o século XXI. E ele coloca que essa tendência vai se constituir. E mais do que isso, a longevidade. Porque os órgãos vão sendo trocados, né, doutora? É uma prótese, além da prótese dentária, é a prótese, é alguma questão dos membros superiores, ou a própria transplante, quer dizer. Então, o que nós vamos fazer? E o tecido, né, que nos acompanha, ele vai envelhecendo, então aí tem as vitaminas, os hormônios, então é algo desafiante, por isso mesmo eu particularmente tenho me interessado muito por abordar essa temática de uma forma não só didática, mas de uma forma mais interventiva, em processos de grupo, de encontro, terapias breves, que tem podido assim, trazer à tona a importância de olharmos, até porque nós teremos mais velhos do que jovens, isso você sabe. O mundo realmente daqui a um tempo será de mais idosos e é muito importante, né, a gente se preocupar com isso no sentido de trazer uma qualidade a todos, né, porque nós não vamos ter forças físicas para fazer a questão, né, de promover essa qualidade. Então, temos que fazer de uma maneira inteligente isso, para que todos possamos nos beneficiar. Doutor Canani, nós estamos quase no final do programa. Eu gostaria que o senhor desse dicas, né, uma mensagem para o nosso telespectador em relação a essa temática, né, da saúde mental do idoso, e também nos falasse sobre a sua palestra, que o senhor está prevista para acontecer em breve. Por favor, doutor. Ok. Doutora Mônica, então, eu começaria, assim, em linhas gerais, falando da qualidade de vida. Quer dizer, um conceito que representa o somatório de tudo aquilo que a gente trouxe aí com relação ao idoso e à terceira idade. E essa qualidade de vida, ela pode vir revestida do ponto de vista físico, do ponto de vista hormonal, do ponto de vista fisiológico, é isso? Como isso é compensado, e a atenção que a gente tem que ter a essas variáveis importantes. A psicológica, né, que tem a ver com o grau de aceitação, a identidade. E aí eu faço uma observação um pouco crítica. Eu acho que a identidade do idoso em nosso país, ela ainda precisa ser ampliada. Algumas vezes eu fui para a Europa e eu percebi, achava engraçado, né?
eu fui dos anos 70, 80, 90. Nos anos 70, as idosas, com aqueles chapéuzinhos, iam tomar chá, principalmente na Espanha, em Madrid, que eles tinham a hora da siesta, né? Então, eles trabalhavam e iam até meio-dia, 1 hora, depois voltava às 4. E desse ínterim também, o idoso, a terceira idade, isso já há muito tempo, iam tomar o seu chá da tarde. Quer dizer, então, já tinha uma identidade e um status reconhecido. E eu acho que aqui nós estamos ainda em processo de construção, né? Eu acho que a partir do momento que a idade do idoso for reconhecida, e isso que me motivou a abraçar essa proposta. E o social, entender que o social relativo à realidade sua, né? E perceber que você pode contribuir, só que aí é um processo também contraditório, como tudo na vida, porque você tem muitas vezes netos, filhos, que estão numa outra pegada, usando uma linguagem mais popular, e isso muitas vezes se contradiz. De certa forma, do dia 15 de outubro, das 15h30 às 17h30, eu vou dar uma palestra. E essa palestra se intitula Terceira Idade e a Saúde Mental, onde durante 2 horas a gente vai conversar e trazer à tona maiores informações sobre essa questão. Isso está sendo disponibilizado através do Simpla, e aonde as pessoas que se interessarem podem fazer a sua inscrição, onde a gente vai ter, digamos assim, condições de abordar de uma forma bem específica, seguindo essa linha de raciocínio, mas compartilhando com os presentes e fazendo com que eles reflitam sobre essa temática. E como mensagem final, a questão do aprender a aprender. O que é isso? Eu acho que o aprendizado não se dá só na infância, adolescência ou idade adulta. Nós aprendemos em cada momento da nossa vida. Nós, idosos, e as pessoas que convivem conosco. Acho que é esse o duplo, doutora. Pelo menos eu enxergo desse ponto de vista. Maravilhoso, doutor. Olha, essa mensagem é magnífica, ela é perfeita, acho que para todos os momentos e todas as fases da nossa vida. Muito obrigada, doutor Canani. Eu agradeço, doutora Mônica, pela gentileza e pela disponibilidade em podermos trocar algumas ideias sobre a terceira idade e a saúde mental. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. E você, telespectador, que possa, então, ver essa palestra do Dr. Canani, que com certeza será imperdível. Os contatos já estão aqui na tela. E fique conosco. Até a próxima. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.